Olá, bem-vindos à nossa aula de número 10, salvo engano. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos continuar a falar sobre vetores e escalares, porque o nosso próximo passo é justamente trabalhar na área dos campos vetoriais e campos escalares. Então, a gente precisa dessa noção básica de vetores, de coordenadas, para que a gente, assim, vá sucedendo dentro da nossa emenda. Então, nós não vamos nos delongar muito nesse aspecto, então vamos seguindo. Eu tenho aqui mostrando para vocês, acompanhem comigo o cursor do mouse, eu tenho aqui o eixo Y e o eixo X das coordenadas cartesianas. Então, eixo X e eixo Y vão dar justamente o bidimensional, duas dimensões, a dimensão X e a dimensão Y. Então, essas duas dimensões vão dar justamente um plano. É como se eu vou tentar ilustrar aqui para vocês, é como se eu tivesse, vamos tentar localizar aqui. É como se eu tivesse o eixo X e o eixo Y. Então, eixo X mais eixo Y vai dar justamente esse plano aqui. Já já a gente volta para a caixinha que eu encontrei ali. Então, eixo Y mais eixo X vai me dar um plano. Eu já ensinei para vocês que quando a gente tem um vetor da origem até certo ponto, a gente projeta o eixo X lá em cima e projeta o eixo Y aqui do lado. Então, essa projeção vai fazer com que exista uma figura geométrica. Se você prestar atenção, entre o vetor A e o eixo X existe um ângulo. Então, através das regras básicas de seno e cosseno, eu posso achar o AX e o AY dentro desse plano. Então, quem é o AX? Isso daqui é fórmula básica de trigonometria, tá? Então, a gente não vai entrar no mérito da questão. Então, AX é a que é a hipotenusa aqui, no caso do triângulo, A vezes, percebam que eu coloco o A sem o vetor. Então, isso quer dizer que deixa de ser um vetor e passa a ser um escalar. Então, AX é igual a escalar vezes o cosseno desse ângulo que está entre a hipotenusa e o eixo X desse plano. E o AY, a componente AY, é igual ao A, que é a hipotenusa. É claro que não é um vetor, deixa de ser um vetor aí para ser um escalar, para ser um número apenas, assim como foi no AX, vezes o seno do ângulo que está entre a hipotenusa e o A. Então, nós temos basicamente AX é igual a A vezes cosseno do ângulo e a Y é igual a A vezes seno do ângulo. Nós temos um tópico aqui embaixo muito importante. Diz o seguinte: pode-se representar um vetor através de suas componentes de um dado sistema de coordenadas. Esse sistema de coordenadas vai depender, e eu vou mostrar vários outros sistemas de coordenadas para vocês. Então, esse é o sistema mais básico de coordenadas que nós temos, que é o sistema de coordenadas cartesianas. Então, isso quer dizer que no caso desse plano, essa hipotenusa que eu tenho como vetor A aqui em cima desse plano,
ela é igual a AX na direção Y vetor, mais AY na direção J vetor. E nós já falamos sobre esse I vetor e esse J vetor, que são justamente vetores unitários. Então, está aqui do lado, I e J são vetores unitários que estão nas direções X e Y, respectivamente. A gente vai ver esse vetor de outras formas, além dessa que eu estou mostrando para vocês. Então, nós vamos seguir. Eu vou mostrar as componentes especificamente. Então, eu tenho, de novo, eixo Y e eixo X. Eixo Y na vertical, eixo X na horizontal. A componente no eixo Y é a Y e a componente no eixo X é a X. O vetor soma entre esses dois vetores AY e AX é justamente o vetor A. Esse é o vetor soma. Então, se eu quiser calcular o AX, eu faço A vezes o cosseno desse ângulo aqui. Eu posso chamar esse ângulo de alfa, de beta, de gama, de teta, do que for. Não vai mudar a abordagem matemática. Então, AX é A vezes cosseno de alfa e AY é A vezes seno de alfa. Mas se eu quiser um valor numérico e não um valor vetorial, um valor que tenha direção e sentido, eu coloco todos eles ao quadrado. Então, eu coloco A ao quadrado é igual a X ao quadrado mais AY ao quadrado. Se eu elevei todos eles ao quadrado, então eu posso tirar a raiz quadrada da parte direita da igualdade. Então, isso quer dizer que esse quadrado aqui passa para o outro lado em forma de raiz. Matematicamente é assim que a gente fala, para tentar ser mais didático. Então, o A ao quadrado perde o quadrado porque passou para o outro lado em forma de raiz. Essa raiz quadrada desses termos ao quadrado, eu posso estar cortando o quadrado dessas componentes. Então, eu vou ficar aí, eu posso ter, ao longo desse processo matemático, a tangente do alfa, que é o AY sobre AX, é uma fórmula, e eu posso ter o ângulo, que é o arco tangente de AY sobre AX. Então, só recapitulando, no A aqui, eu tenho apenas o módulo do vetor. Então, eu estou tirando o módulo desse vetor, como eu já mostrei anteriormente para vocês em uma das nossas aulas anteriores, que quando a gente tem o vetor, a gente pode transformar esse vetor em um número sem direção, sem sentido, sem orientação alguma, como era o vetor, e passa a ser apenas um número se eu aplicar o módulo e tirar as orientações desse vetor. Ok? Seguindo adiante. Então, novamente aqui eu tenho as coordenadas no eixo, no plano cartesiano, mas e se nós tivéssemos, então, um plano tridimensional, ou um espaço tridimensional, melhor dizendo? Esse espaço tridimensional, ele seria mais ou menos o seguinte. Olha aqui comigo no gráfico. Eu tenho o plano XY, que é esse aqui. Além do plano XY, eu tenho um Z que vai em cima dele. Então, esse Z é o que nós chamamos de 3D, tá? Eu tenho 1D, 2D, 3D. D de dimensão, então 3 dimensões. Esse vetor R aqui, ele possui 3 dimensões. Ele possui uma componente no eixo X, possui uma componente no eixo Y e possui uma componente no eixo Z. Sendo assim, esse vetor posição aqui, que eu chamei de R vetor posição,
mas eu poderia ter um vetor v, que seria identicamente igual, se eu chamar de velocidade aqui, eu vou ter uma velocidade na componente x, uma velocidade na componente y e uma velocidade na componente z. Então, eu teria componente x, componente y e componente z. Então, eu tenho espaço tridimensional aí. Vou tentar ilustrar para vocês de uma forma menos rudimentar, talvez. Aqui eu tenho até o preço aqui. Então, a grosso modo, vou tentar mostrar aqui. Estou tentando mostrar aqui. Bora ver. Aqui. Eu não estou conseguindo localizar a câmera. Aqui. Lá dentro eu tenho um plano. Eu tenho espaço bidimensional. Mas você olha e você percebe que tem uma profundidade aqui. Essa profundidade é justamente a terceira dimensão, que seria o z. Então, lá dentro eu tenho um plano, eu tenho x e y, ou x e y, e aqui dentro eu tenho o z. O z é essa sensação de profundidade. Eu acho que ficou muito bacana essa ilustração, né? Usando a minha caixinha aqui, que eu não tirei o preço ainda. Então, seria basicamente assim que se comporta o plano ou o espaço 3D. E nós vamos trabalhar muito com espaço, tanto bidimensional quanto tridimensional. Unidimensional, é claro que nós vamos ter que passar por eles também. Passando para o próximo slide, eu tenho aí, só relembrando, que AY mais AX me dá um vetor A com uma certa angulação em relação ao eixo X. E o BY mais o BX me dá um vetor B com um ângulo relativo ao eixo X. Então, se eu quiser somar o vetor A ao vetor B, que seria esse vetor resultante A mais o vetor resultante B, eu teria que somar o AX mais o BX na componente Y e o AY mais o BY na componente J, porque nós estamos tratando apenas de dois vetores, cada um em uma dimensão, então seria bidimensional. Ok, nós já vimos isso. Mas uma coisa que a gente ainda não viu foi produto escalar. O produto escalar, ele é um vetor que vai ser multiplicado por um número. Então, eu tenho aqui comigo, acompanha o cursor do mouse, eu tenho um vetor A em relação a um vetor B, e entre esses dois vetores, eu tenho um ângulo φ. Eu chamei de φ esse ângulo. Então, o produto escalar entre esses dois vetores, A e B, vai resultar em um escalar. Claro, se eu vou fazer uma operação que eu quero um número, eu vou fazer produto escalar. Se eu vou fazer uma operação que eu quero um vetor, eu vou fazer um produto vetorial. E isso nós vamos ver com mais calma lá na frente. Então, eu tenho o vetor A. Produto escalar do vetor B é igual a vezes B vezes o cosseno desse ângulo φ. Então, o módulo do primeiro, percebam que na parte direita da igualdade, eu não vou ter mais o somatório ou a multiplicação de vetores, e sim a multiplicação de números, de escalares. Percebam que A e B perdem a setinha, perdem a identificação de vetor. Então, o módulo deles, de A e B, multiplicado pelo o primeiro multiplicado pelo segundo e
multiplicado pelo ângulo que eles formam